noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Meu nome é Gabriela, sou residente de cirurgia aqui no Hospital das Clínicas da UFO, no Uberlândia. Ok. A gente, tem uns 2 meses que a gente começou a fazer um projeto de extensão na UFO, e a gente faz discussões semanais sobre os capítulos do Matox, e tem o objetivo de extensão de criar protocolos institucionais para a UFO, que a gente ainda não tem, de vítimas de politraumatizados. Né? Esse mês a gente vai começar a discussão sobre trauma esplênico, e a gente convidou o doutor Cizenando, né? Ele é cirurgião geral e do trauma, ex-presidente da SBAIT, que é a Sociedade Brasileira de Atendimento ao Politraumatizado. Ele é instrutor do TLS, né, e trabalha lá no MBH. Já foi cirurgião no João 23, para poder compartilhar aí alguns conhecimentos dele. E quem vai apresentar para a gente hoje é o Jales Marden, que é R2 também comigo aqui na UFO. Tudo bom. Pode começar, Gabi? Pode. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, é uma honra ter o senhor aqui, doutor Cizenando, prestigiando a nossa discussão. Queria agradecer a doutora Heitora, a Gabriela também, pela oportunidade de encabeçar esse projeto aí com a gente. Hoje eu vou falar... Oi? Você tá compartilhando a aula? Tô, não tá aparecendo, não? Tenta de novo aí, por favor. Tá muito pequeno. Tem que pôr a tela maior. Deixa eu ver aqui. Vai lá em parte compartilhar lá em cima. Agora vai. Agora sim, Jales. Deixa eu só... Vai na aula lá e pode começar. Apareceu? Sim. Deu certo? Deu. Tá. Bom, semana, como a Gabriela falou, a gente vai falar sobre trauma esplênico, né? A discussão vai ser embasada principalmente no livro de trauma do Matox, e eu fiquei responsável pela discussão sobre o trauma não operatório, o trauma esplênico e o tratamento não operatório para esse tipo de lesão. A discussão, a princípio, vai seguir esse roteiro, falar uma introdução breve, falar sobre a avaliação inicial do doente, sobre os exames, principalmente de imagem, abordar a classificação da lesão, falar sobre o manejo não operatório em si, e, finalmente, apresentar o fluxograma proposto para o protocolo. O trauma esplênico é um trauma bastante importante, né? No Matox, ele traz que, dentre os traumas abdominais contusos, o baço geralmente é o principal órgão lesado, principalmente no contexto de acidente de trânsito, né? Colisão, atropelamento, acidente envolvendo um carro, moto. Dentre as lesões de vísceras sólidas também, que geralmente vão requerer laparotomia, o Matox fala que o trauma esplênico é o mais comum também. Na avaliação desse tipo de paciente, o objetivo principal geralmente é diagnosticar e tratar uma hemorragia ameaçadora, né, o mais rápido possível. E nos últimos 50 anos foi notado que, para pacientes bem selecionados, o tratamento não operatório seria uma abordagem adequada e segura para esses pacientes. Bom, a respeito da função do baço, né, ele tem basicamente, de forma bem simplista, tem a função de filtrar o sangue, ele vai fazer remoção das hemácias envelhecidas e manter uma viscosidade sanguínea, né. Além disso, ele tem uma função relacionada à imunidade e apresentar antígenos para os anticorpos. Quando o paciente é submetido à esplenectomia, ele
teoricamente perde boa parte dessas funções, né? E ainda é debatido a questão da relevância sobre essa perda dessa função, principalmente associada à maior chance dos pacientes desenvolverem uma sepse grave, mas isso ainda também é questionável. E o que tem de informação, né, de que o parênquima esplênico necessário para manter uma função normal seria em torno de 30% a 50%, o parênquima remanescente, né? Em relação à anatomia do baço, ele fica alojado na região subfrênica esquerda, né, no hipocôndrio esquerdo, tem relações anatômicas com alguns órgãos importantes, no caso o rim, o pâncreas, o estômago e o cólon, né, e o próprio diafragma, a gente tem que levar em consideração lesões desses órgãos também quando está no contexto de trauma esplênico. É importante também lembrar que existe uma variação da anatomia do baço em relação à idade e algumas patologias. Nos pacientes mais jovens, o baço ele é mais resistente a lesões, né? Então, o parênquima é mais firme e a cápsula é mais espessa. Já nos pacientes mais velhos, ocorre o contrário, né? A cápsula vai ficando mais delgada e o parênquima vai perdendo um pouco da sua firmeza. O baço é um órgão também que tem uma vascularização, principalmente pela artéria esplênica, mas ele também é irrigado pelos vasos curtos, né, que vem da gástrica epiploica esquerda. Importante também, o pneumátox ele traz que é um órgão que tem algumas variações anatômicas, né, e é importante lembrar disso durante a abordagem da laparotomia, exploração e possivelmente uma esplenectomia. Em relação à fisiopatologia da lesão, as lesões traumáticas do baço, elas vão cursar principalmente com hemorragia, né? E a depender do grau da lesão, essa hemorragia vai cursar de forma desastrosa caso não seja oferecido um tratamento para esse doente. O Mattox traz 2 estudos, que ele traz 2 dados, né, baseado em alguns estudos. Ele fala que numa pesquisa multi-institucional, uma grande pesquisa, né, cerca de 45% dos pacientes com lesão esplênica vão necessitar de uma cirurgia de emergência. E um outro estudo que ele apresenta que pacientes que foram avaliados com critérios rigorosos para tratamento não operatório, cerca de 33%, um terço desses pacientes com trauma contuso isolado do baço foram submetidos à cirurgia imediata e 23% que inicialmente iniciou o tratamento não operatório precisaram de abordagem cirúrgica posteriormente. Ele menciona que geralmente a relação de tratamento não operatório ou abordagem cirúrgica está muito relacionado com a complexidade do hospital que está atendendo esse paciente. Hospitais que têm mais recursos tendem a fazer mais tratamento não operatório, por conseguir garantir um atendimento adequado ao paciente caso ocorra uma falha no tratamento ou ele evolua de uma forma desastrosa, né? Ele coloca também que a tomografia computadorizada foi um exame fundamental para poder iniciar o tratamento operatório, né? Foi possível atribuir um risco, né, uma lesão, a um grau de lesão esplênica, e com isso a gente poderia tentar prever a forma como o paciente vai evoluir, né? Anteriormente acreditava-se que ocorreria uma ruptura espontânea do baço e que não necessariamente estaria atribuída a uma lesão inicial, né, que seria diagnosticado no início do atendimento. E em relação às lesões penetrantes, geralmente o baço não é o órgão mais acometido, outras vísceras são mais suscetíveis a esse tipo de lesão, e quando o baço é acometido, são lesões vasculares, né, e essas lesões penetrantes normalmente vão requerer laparotomia com maior frequência. E nesse contexto, ele coloca que a tentativa de salvar o baço, né, após um trauma, né, um tratamento não operatório, é razoável quando o paciente tem lesões de baixo grau
ou lesões, às vezes, associadas que não sejam tão graves. Em relação à avaliação inicial do doente, né, assim como todo politraumatizado ou paciente traumatizado, a gente vai fazer o atendimento baseado no protocolo da TLS. Na avaliação primária inicial do paciente, é importante a gente identificar sinais de choque refratário ou de uma hemorragia ameaçadora à vida, né, e intervir o mais rápido possível para salvar o doente. É importante a gente colher elementos da história que vão ajudar na definição, né, vão pesar na balança a favor ou contra da gente conduzir esse paciente de forma mais conservadora. Por exemplo, a região do trauma, presença ou não de lesões associadas, se ele teve ou não um trauma que vai prejudicar a nossa avaliação subsequente. E, por último, a maior parte dos traumas esplênicos estão relacionados ao trauma contuso, né? Sendo o trauma penetrante, igual eu falei anteriormente, na maioria das vezes vão requerer uma abordagem mais intervencionista cirúrgica, né? Muito por conta das outras lesões que estão mais associadas. Em relação aos exames, a gente tem que, no contexto de paciente com instabilidade, a gente poderia lançar a mão do lavado peritoneal diagnóstico para avaliar se tem ou não sangramento na cavidade abdominal, mas hoje em dia, como o ultrassom é um exame que está se tornando cada vez mais acessível nos hospitais, ele vem perdendo um pouco espaço e o ultrassom tem sido uma ferramenta mais adequada, né? E, além do ultrassom, a gente tem a tomografia também, mais interessante sendo o exame de escolha para os pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, né? Então, um pouco sobre o FAST, é um exame fundamental, né? Na avaliação do paciente politraumatizado com instabilidade hemodinâmica. Ele vai evidenciar para a gente a presença ou não de líquido livre na cavidade, com uma certa margem, né? Pequenas quantidades de líquido, às vezes ele não vai conseguir nos evidenciar, e ele vai mostrar principalmente líquido, às vezes, no contexto do trauma esplênico, líquido subcapsular ou intraperitoneal periesplênico, né? Ou líquido em outros espaços, né? Líquido no espaço de Morrison, por exemplo. No caso do FAST negativo, né, ele não é adequado para excluir lesão esplênica, mas a presença de evidência de líquido livre, vai falar a favor da gente indicar ou não uma abordagem cirúrgica. Aqui eu trouxe duas imagens como exemplo, né, de líquido livre na cavidade abdominal. Do lado esquerdo tem a líquido livre no espaço de Morrison, né, no espaço hepatorrenal, e do lado direito um hematoma subcapsular esplênico. Em relação à tomografia, né, como eu havia dito, é um exame que permitiu o manejo não operatório das lesões esplênicas, né. É um exame que deve ser realizado com contraste intravenoso, com dupla fase, arterial e venosa, para evidenciar melhor as lesões do parênquima. Os achados principais que a tomografia vai nos fornecer são hematomas, ruptura de parênquima ou líquido livre na cavidade, né? Sendo que essas imagens normalmente se apresentam com uma imagem de hipodensidade. Além disso, um outro achado importante, que é o blush, né? Que ele representa uma suspeita de um sangramento ativo, e ele é definido como uma área hiperdência de contraste que vai se tornando mais brilhante nas fases subsequentes. Além disso, é possível avaliar pseudoaneurismas ou fístulas arteriovenosas, que também são lesões vasculares no contexto do trauma esplênico. E não podemos esquecer, né, que outras lesões, outros órgãos podem estar associados, podem ser acometidos no contexto do trauma esplênico. A presença de líquido livre, mesmo na vigência da laceração, do hematoma esplênico, a gente tem que ter em mente que alguma víscera oca ainda pode ter sido lesada também. A gente não pode esquecer isso durante a avaliação subsequente do paciente. Então, com a tomografia foi possível classificar as lesões, né,
diagnosticadas pela imagem. A Associação Americana de Cirurgia do Trauma produziu essa tabela que mostra as graduações das lesões, né? É interessante a gente ver que tem a classificação imaginológica, no achado intraoperatório e patológico, né? O trauma esplênico do grau 1, a imagem, né, nesse momento é o mais importante, ela vai ser classificada como uma lesão subcapsular, ou um hematoma subcapsular, que acomete menos de 10% da superfície da área do baço, ou uma laceração do parênquima menor do que 1 centímetro de profundidade, ou uma laceração da cápsula. No grau 2, é considerado um hematoma subcapsular entre 10% e 50%, né? Ou um hematoma intraparenquimatoso menor do que 5 centímetros, ou uma laceração do parênquima entre 1 e 3 centímetros, né? E aqui a imagem para ilustrar isso. Já no grau 3, é um hematoma subcapsular maior do que 50% da superfície, ou uma ruptura, ou um hematoma intraparenquimatoso maior do que 5 centímetros, ou uma laceração do parênquima menor do que 3 centímetros, né? Aqui a ilustração, e aqui um exemplo de uma tomografia com uma área de um hematoma. Na imagem não está medido, mas aparentemente maior do que 5 centímetros. Maior ou igual. Já o grau 4 é classificado como uma lesão, que tem a presença de lesão vascular de qualquer tipo, ou um sangramento ativo que é confinado à cápsula esplênica. Ou ainda uma laceração que envolve o hilo, ou um segmento do baço, promovendo a desvascularização maior do que 25% do seu parênquima. Aqui novamente a ilustração, né, evidenciando esse tipo de lesão, e na tomografia também uma laceração importante com desvascularização, né. Já no grau 5 seria qualquer tipo de lesão vascular, né, presença de lesão vascular, ou sangramento ativo, que vai se estender além da cápsula do baço, né, que vai atingir a cavidade peritoneal, ou uma pulverização do baço, que seria como se fosse uma laceração completa do parênquima. E que, por último, a comparação entre todas as figuras, né, ilustrando cada lesão graduada, conforme a AST. E, finalmente, o tratamento não operatório, né? No Mattox, ele traz que as taxas de sucesso relacionadas ao tratamento não operatório são elevadas, né? Principalmente nos pacientes da população pediátrica, e nessa população chegando até mais de 95% de sucesso, em adultos de 80% a 94%. Ele faz uma ressalva, né, de que a maioria dos estudos eles englobam apenas os pacientes que foram indicados tratamento não operatório, que se colocasse todos os pacientes que foram submetidos tanto ao tratamento não operatório quanto à cirurgia, essa taxa tende a cair um pouco, ficando em torno de 50% a 60%. Eu coloquei logo de cara, né, as principais contraindicações do tratamento não operatório, sendo que a instabilidade hemodinâmica, a peritonite generalizada e a presença de outras lesões abdominais que vão necessitar de laparotomia exploratória seria uma contraindicação absoluta para indicar o tratamento não operatório para o doente. E embaixo, algumas contraindicações relativas, que seria hipertensão portal, lesões de alto grau, maior do que grau 3, extravasamento de contraste nas tomografias, um hemperitone volumoso, paciente que tem alteração do nível de consciência ou um trauma crânioencefálico grave, né, que vai prejudicar o tratamento no operatório, ou o paciente recusar a transfusão sanguínea.
Mas principalmente o que o Mattox menciona no texto é que o hospital onde vai ser realizado esse atendimento precisa de ter recursos e condições de dar seguimento a esse paciente. Então, ele coloca que o mais importante para o sucesso do tratamento no operatório seria a seleção do candidato, né, do paciente candidato a esse tipo de abordagem. E qual que seria o candidato ideal? O paciente que está estável, né, não tem sinais de peritonite difusa, pacientes mais jovens, de preferência, que estão com os níveis hematimétricos estabilizados, né, não tem uma suspeita de uma grande perda volêmica, os pacientes que têm lesões de baixo grau, quantidade discreta de hemiperitônio, idealmente sem lesões associadas, né, lesões de outros segmentos do corpo, e a instituição deve ter recursos institucionais disponíveis, como angiografia, embolização, acesso fácil ao centro cirúrgico, equipe de cirurgia disponível para atender caso o paciente não evolua bem. E, principalmente, considerando a alta do paciente, ele tem que ter acesso livre ao serviço de saúde. Não pode ser um paciente que vai para a zona rural e tem dificuldade de chegar ao serviço de saúde, caso necessário. O Mattox, ele propõe um fluxograma, né, para o atendimento do paciente com trauma esplênico. Ele fala sobre avaliação inicial, seguindo a TLS, ele avalia sobre o mecanismo de lesão. Nos traumas penetrantes tem um protocolo próprio, no trauma contuso vai avaliar a estabilidade do paciente. Os pacientes instáveis vai ser submetido ao FAST ou lavado peritoneal diagnóstico. Se for positivo, é para laparotomia exploradora. No caso de pacientes estáveis, ele vai ser submetido a uma tomografia. Na presença de lesão esplênica, né, é importante a gente avaliar se tem presença de blush, né, extravasamento de contraste, sugerindo sangramento ativo. Se for presente, esses pacientes vão para angiografia e embolização. No caso de sucesso, eles vão seguir o tratamento no operatório. Na falha, vão ser submetidos a laparotomia exploradora e esplenectomia. Os pacientes que não têm extravasamento de contraste, a gente vai avaliar se eles têm várias lesões ou lesões, por exemplo, trauma crânioencefálico, que vão dificultar o segmento não operatório, né? Esses pacientes a gente vai considerar, esses pacientes que têm esse tipo de lesões, com fator de confusão, às vezes tem pneumotórax importante, que vai ser difícil a gente monitorizar a hematimetria do paciente, considerar a esplenectomia, né? Caso contrário, o paciente não tem lesões, múltiplas lesões, ou não tem algum fator que vai impedir o tratamento no operatório do ponto cognitivo, a gente vai avaliar se o hospital tem recurso para fazer o manejo no operatório desse paciente. Caso não tenha, vai considerar a esplenectomia. E, por último, a gente vai fazer a observação do paciente, né? Monitorar os sinais vitais, avaliar a estabilidade hemodinâmica, ver se ele está piorando, melhorando, sinais que indicam que ele está sangrando mais, né? Ou se tem sinais de piora da dor abdominal e peritonite difusa. Caso o paciente não tenha nenhum desses sinais, ele ainda mantém o tratamento não operatório, né? E aí, o que seria o tratamento não operatório proposto pelo Mattox, né? Inicialmente, os pacientes seriam avaliados em leito monitorizado, idealmente 24 a 72 horas, né? Com exame físico seriado, hematimetria seriada de 6 em 6 horas, nas primeiras 24 horas. Além disso, o paciente também ficaria de repouso no leito, apesar de não ter evidência do benefício de permanecer em repouso ou deambular precocemente. Ele recomenda que o paciente fique 24 horas de repouso e de dieta zero. E depois dessas 24 horas, se o paciente evoluir bem, ele já pode ser orientado a
a se mobilizar e iniciar a dieta. Ele orienta também a iniciar a profilaxia para trombose venosa profunda, após 24 ou 48 horas de tratamento operatório bem sucedido. E ele coloca que um paciente que com um trauma esplênico, que evolui com a trombose venosa profunda, um TEP, né, ele pode ser um paciente difícil de manejar por conta da necessidade, às vezes, iniciar uma anticoagulação na vigência de um trauma esplênico. Então, ele orienta a iniciar a profilaxia para TVT. Já assim que identificar a lesão esplênica, indicar a vacinação para o paciente, para cobertura de germes, de infecções por germes capsulados, né? O tempo de internação é variado, sabe-se que lesões mais graves com grau maior, devem ficar mais tempo internados. As falhas geralmente ocorrem nos primeiros 6 a 8, as falhas do tratamento operatório ocorrem nos primeiros 6 a 8 dias. E o mais importante que ele coloca é considerar o grau da lesão, né, a presença ou não de lesões associadas, que às vezes vão demandar mais tempo de internação do que o próprio trauma esplênico, e principalmente a condição social do paciente, se ele tem condição de entender, de acesso à saúde, né, isso aí vai definir melhor o tempo de internação que o paciente vai necessitar. Mas existe uma forma, né, que alguns cirurgiões usam, né, que seria associar o grau da lesão pela classificação da ST, mais seria o tempo de internação, né? Em relação à tomografia controle, ele orienta que não tem necessidade de ser repetida para a maioria dos doentes, apenas se eles tiverem sinais de persistentes de piora ou dor abdominal, principalmente que permanece por mais que uma semana, ou o paciente que tem uma piora clínica significativa. Do contrário, ele não orienta a fazer tomografia de controle, nem na alta, nem na avaliação subsequente no ambulatório. Outra orientação, a orientação da alta, né, a mais importante, a principal que ele dá, é que o paciente tem que evitar atividade de contato por pelo menos 2 a 6 meses, né, que seria um período ideal para recuperação cicatrização do parênquima esplênico. Ele traz uma tabela no livro, que é um guideline para ajudar na utilização dos recursos, principalmente do trauma isolado de vísceras sólidas, né, no baço e do fígado, em crianças. E aí ele coloca o tempo de internação em unidade UTI, tempo de hospitalização, imagem, exame de imagem, controle, né, antes e depois da alta, e restrição de atividades. Ele coloca que o tempo de UTI seria indicado 1 dia apenas para lesões de grau 4, tempo de hospitalização seria aquela classificação, adicionar 1 dia ao grau da lesão, não é necessário fazer tomografia de controle, e a restrição de atividade para crianças, né, seria um tempo menor, né, em torno de 3 semanas para o grau 1, 4 para o grau 2, 5 para o 3 e 6 para o grau 4. Em relação às complicações decorrentes do tratamento no operatório, a principal é o sangramento que se perpetua, né, que não melhora. Às vezes vai necessitar de uma abordagem cirúrgica. A presença de lesões que passaram despercebidas durante a avaliação inicial, né, que vão se manifestar ao longo da evolução do paciente, e por isso que é importante fazer um segmento próximo dele, né? Em caso de piora da dor, sinais de peritonite, lembrar que lesões de vísceras ocas ou do pâncreas podem estar associadas à lesão do trauma esplênico. Outra complicação é o TVT, né, que eu mencionei anteriormente, em relação à profilaxia. Em pacientes que são submetidos à angiobularização, são complicações relativas ao procedimento. As principais seriam não controle do sangramento, né, ou uma nefropatia induzida por contraste. Os menores seria um infarto, um abscesso esplênico, hematoma, infecção do sítio punção, migração da mola, né, que é utilizada para
para fazer a oclusão do vaso e derrames pleurais reativos. E, além disso, também lembrar que esse paciente pode necessitar de transfusões e é um tratamento que não é inócuo de complicações, esse paciente pode se tornar suscetível no caso de precisar desse tratamento. Em relação à falha do tratamento no operatório, não existe um consenso, né, sobre o conceito, mas normalmente é a necessidade do paciente, a necessidade de intervenção cirúrgica, né? Tanto o UpToDate quanto o Mattox falam que muitos pacientes que tiveram a falha do tratamento no operatório, na verdade eles foram mal selecionados, né? Às vezes eles tinham indicação de ser abordados precocemente, não eram pacientes adequados para ser manejados com tratamento no operatório, e então, por isso, tiveram falha, né? Então, o que seria sinais que indicariam a falha do tratamento, né? Instabilidade hemodinâmica, uma queda da hematimetria, necessidade de transfusões repetidas, né? Uma peritonite difusa, que está piorando, né? E nesses casos, o tratamento seria levar para o centro cirúrgico e fazer a esplenectomia. Aqui, por fim, eu trago o fluxograma que a gente propõe, né, para o nosso serviço, né? Então, assim, muito semelhante ao proposto pelo Mattox, né? O paciente seria avaliado inicialmente conforme o protocolo do ATLS. Em relação ao mecanismo do trauma, pacientes com traumas penetrantes seriam avaliados conforme o protocolo de trauma abdominal penetrante, por conta das suas peculiaridades. O paciente com trauma contuso, que tiver instabilidade hemodinâmica ou peritonite franca, seria avaliado com FAST, que é disponível no nosso serviço. No caso de FAST positivo, já seria encaminhado ao centro cirúrgico, né? No caso do FAST negativo, deveria ser investigada outras causas de choque. No caso do paciente que está estável, a gente caminha ele para tomografia, né? Na ausência de lesão esplênica, a gente vai tratar outras lesões, e na presença das lesões, a gente vai avaliar de acordo com o grau da lesão. Os traumas de baixo grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3, a gente avaliaria as condições do paciente, né? Quais seriam? Se ele tem outras lesões associadas que vão confundir o nosso segmento, se o paciente tem um TCE grave, uma alteração do estado mental, hipertensão portal seria uma contraindicação relativa, recusa de transfusão, hemiperitônio volumoso, pacientes mais idosos, maior do que 55 anos, ou que não tem condição de acessar o serviço de saúde. Nesses casos, a gente vai considerar, lógico, pesando na balança, né, quanto mais fatores, maior a chance da gente considerar fazer esplenectomia nesse paciente. Caso contrário, ele seja um paciente que seja um bom candidato ao tratamento operatório, a gente vai seguir com tratamento no operatório para esses pacientes. No caso do trauma esplênico grau 4, não é muito bem definido a melhor conduta, mas a tendência é que é um trauma que pode ser feito o tratamento no operatório. Idealmente seria encaminhada a angiografia com angioembolização, que foi mostrado que esse procedimento aumenta as chances de sucesso do tratamento no operatório nesses pacientes que têm algum grau de lesão vascular. E sendo possível fazer esse procedimento, seria opcional, né? O paciente mantendo a estabilidade, mantendo as condições favoráveis, ele seguiria o tratamento no operatório. Já os pacientes com trauma esplênico grau 5, ou evidência de sangramento ativo, né, blush, eles já seriam encaminhados direto para o centro cirúrgico, e como opção, caso esteja disponível no serviço, fazer uma angioembolização, no caso de falha, seria encaminhado ao centro cirúrgico também. O que seria considerado falha, né? Paciente com instabilidade hemodinâmica, queda progressiva da hemoglobina, necessidade de transfusões repetidas e desenvolvimento de peritonite franca.
E o tratamento no operatório, a gente seguiria monitorizando os sinais vitais, leito monitorizado para o paciente, né? Hemoglobina de 6 em 6 horas, HB, HT de 6 em 6 horas, repouso relativo e dieta zero nas primeiras 24 horas. Solicitar já vacinação especial no CRI, profilaxia para TVP após as 24 horas de observação inicial, se o tratamento no operatório for bem sucedido. Em relação ao tempo de internação, inicialmente seria orientado conforme a classificação da AST, adicionando um dia no tempo de internação, e na orientação de alta, lembrar de restringir as atividades de contato ou de risco de 2 a 6 meses. Eu acho que é isso. Doutor Cizinando, doutor Heitor, se tiver algum comentário, alguma observação que os senhores quiserem fazer. Olha, eu acho que a sua aula está muito interessante, baseada no Matrix, e o que você falou foi tudo assim, o que dizem as maiorias dos livros, né? O que é importante em relação ao tratamento não operatório é que o mais importante que tem tudo, de todas as coisas que a gente vai fazer quando você quer fazer esse tipo de abordagem no seu hospital, é você preparar o seu hospital para fazer esse tipo de tratamento. Se você não tem uma equipe disponível, capacitada para fazer e unida para poder fazer esse tipo de tratamento, você está fadado a ter muitas complicações com ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reunir a equipe, né, colegas civis, a equipe de cirurgia que trabalha com você no plantão, e criar realmente um grupo que pensa da mesma forma e está imbuído de trabalhar da mesma maneira. Isso é o primeiro passo e o passo mais importante. O segundo passo mais importante é você preparar o seu hospital para poder fazer esse tipo de abordagem. Primeira coisa, você deve ter um lugar específico para fazer esse tipo de tratamento. Os pacientes não devem ficar em enfermarias assim, que não sejam específicas para isso, outras enfermarias com outros pacientes, tipo pacientes já operados. Deve ser um local que só faz tratamento não operatório, porque fica mais fácil de você controlar esses pacientes, mais fácil de você fazer esse tratamento. Todos os pacientes estão fazendo o mesmo tipo de abordagem, e isso é mais importante. Então, o hospital tem que ter uma infraestrutura adequada para poder fazer. Isso é o segundo ponto muito importante. Então, além disso tudo, o hospital tem que ter algumas coisas básicas, pelo menos. Por exemplo, se você hospital não tem tomografia computadorizada, é impossível de você fazer tratamento não operatório. Não dá para você fazer tratamento não operatório com segurança. Se o hospital não tem angiografia, é mais difícil também, não é impeditivo dele fazer igual tomografia, mas a angiografia, a indisponibilidade dela, dificulta um pouco você tratar esses pacientes, né? Então, o seu hospital tem que estar bem imbuído e bem estruturado. Tem que ter banco de sangue disponível para sempre que precisar, você tem que poder transfundir o paciente. Tem que ter bloco cirúrgico funcionando 24 horas, cirurgião de trauma de plantão, obrigatoriamente. Se possível, o serviço deve contar com residência de cirurgia do trauma, né? Então, esses detalhes todos devem ser feitos antes de você tomar as atitudes para poder fazer o tratamento não operatório, fazer o protocolo, fazer os guidelines, e como é que você vai saber tomar o paciente, tratar o do paciente. Então, essa preparação, ela é vital para que você consiga fazer isso de maneira adequada. E o tratamento não operatório, ele dá muito mais trabalho e é muito mais difícil que você operar um paciente e tratar desse paciente operado. Porque, principalmente na lesão esplênica, porque a lesão esplênica tem um tratamento cirúrgico dela
a esplenectomia total, na grande maioria dos casos atualmente, é uma cirurgia que tem um alto índice de sucesso e uma cirurgia muito segura. Então, e o baço, quando você vai fazer tratamento não operatório, pelo contrário, comparando com as outras vísceras maciças, é o órgão que você tem o tratamento não operatório mais difícil de ser realizado. É mais difícil de tratar não operatoriamente o baço do que o fígado e do que o rim. Por quê? Porque o baço ele não tem mecanismos de tamponamento eficazes como as outras lesões têm. Então, o baço, entre as 3 vísceras maciças que podem fazer tratamento não operatório, é o que o tratamento não operatório tem menor índice de sucesso. Né? Sem dúvida nenhuma, vocês estão começando pelo órgão mais difícil de fazer o tratamento não operatório. Né? Por quê? Porque exatamente o sangramento do baço, além de não ter um bom sistema de tamponamento, ele é, na grande maioria das vezes, arterial. Diferente do fígado, que é a grande maioria das vezes sangramento de origem menor. Então, são esses detalhezinhos que são importantes para vocês começarem a fazer esse tipo de tratamento. Está perfeita, a escolha do livro do Matos é um livro-texto importante, é um livro-texto que quase todos os cirurgiões de trauma o usam como livro de cabeceira da gente, né? Aí tem alguns detalhes que a gente tem que fazer, porque a gente aprendeu isso com o desenvolvimento dos nossos protocolos. Então, essas 2 coisas que eu gosto sempre de frisar nas minhas aulas, é você ter a equipe preparada e o hospital preparado. Isso aí é o mais importante para ter segurança do paciente. E vocês fazerem o que vocês estão fazendo, né? Estudar, ver como é que é o tipo de abordagem que vocês querem fazer e fazer o protocolo. Eu achei o protocolo seus muito confuso. Né? Eu acho que podem simplificá-lo bem mais. A partir do momento que você está fazendo protocolo de trauma contuso, você não precisa colocar trauma penetrante. Você pode excluir o trauma penetrante. Nós estamos tratando de trauma contuso, que é completamente diferente de trauma penetrante. É quase que 2 patologias diferentes. Nós estamos fazendo tratamento não operatório de trauma contuso, então nós vamos fazer tratamento não operatório do trauma esplênico contuso. Protocolo de tratamento não operatório do trauma esplênico contuso. Não é do trauma esplênico por si só, é só do contuso, porque, como você já falou na sua aula, muito bem falado, o trauma esplênico penetrante não comporta ainda tratamento não operatório. Por quê? Porque quando esse paciente é vítima de um ferimento por arma branca ou por arma de fogo, o próprio rim, como você falou pela anatomia dele, tem vários órgãos que são contíguos ao rim. Tem um estômago, você falou, tem um diafragma, que é uma estrutura, não é um órgão que está pertinho do rim, tem o pâncreas, tem o ângulo esplênico do colo. Então, tem vários órgãos que podem ser lesados concomitantemente por um agente vulnerante penetrante. Então, é muito pouco provável que você consiga fazer um tratamento não operatório do paciente por trauma esplênico penetrante. Pode ser feito, mas em casos muito pontuais, em hospitais que têm uma estrutura muito grande para se fazer. No nosso serviço, nós não fazemos esse tipo de abordagem no trauma esplênico penetrante. Nós fazemos tratamento não operatório no trauma hepático penetrante, principalmente nos ferimentos tóraco-abdominais à direita. No trauma esplênico a gente não faz, porque o índice de falha, com certeza, vai ser muito grande. Então, é outro detalhe importante. Então, já que você vai mexer com trauma esplênico, façam só o seu fluxograma só sobre o trauma esplênico contuso, porque se você colocar penetrante e for abrir muito o seu protocolo, o seu fluxograma, você vai acabando de ficar perdido no seu fluxograma. Certo. Então, eu faria um fluxograma mais simples e mais adequado com a sua realidade do seu hospital. Por exemplo, aqui no João 23, a gente não faz tratamento não operatório em trauma esplênico grau 5. Esse cara é cirúrgico. A gente já viu que não vale a pena fazer. O índice de falha é muito grande e não justifica você fazer. Então, você vai norteando pela sua experiência, com o passar do tempo, você vai aprendendo. Mas, hoje, os serviços que americanos, e principalmente os americanos, não os europeus não fazem tanto
tratamento no operatório no grau 5, eles fazem, como igual você falou, fazendo angiografia de rotina. Mas, quando uma das características da lesão grau 5, e a que é mais frequente que a gente encontra, você falou que era pulverização do baço, eu gosto mais de falar fragmentação do baço. Na realidade, o baço na lesão grau 5, ele fica todo fragmentado. Não tem como você embolizar todo o baço. Tem alguns pedaços de baço que estão na pelve, tem outros pedaços de baço no lado direito. Não dá para você fazer isso de uma maneira adequada. Então, a lesão grau 5, eu acho, no meu ponto de vista, e não sei de outros colegas que estão assistindo aí a apresentação de vocês, eu acho que ele não justifica você insistir no paciente para fazer tratamento não operatório na lesão grau 5. Então, outra coisa importante é que a gente, para selecionar o paciente, que é outro critério muito importante, fazer os critérios de inclusão do paciente no seu protocolo. Você já falou muito bem quais são os critérios de inclusão mais importantes. Não tem dúvida nenhuma que o mais importante dele disparadamente, é a presença de estabilidade hemodinâmica, né? Porque um paciente instável hemodinamicamente, você não vai fazer tratamento no operatório, você vai operar esse paciente. Então, você não precisa colocar isso no seu protocolo. Como vocês colocaram, não precisa citar isso está implícito. O paciente estável hemodinamicamente, ele tem um caminho no protocolo que é diferente do paciente que está estável hemodinamicamente. Então, o instável, ele não se pensa em tratamento não operatório para ele, só o paciente estável. Ou o paciente que tem irritação peritoneal. Esse paciente que tem irritação peritoneal também não justifica você pensar em tratamento não operatório, porque a lesão ela é cirúrgica. Irritação peritoneal ainda é sempre cirurgia, não tem outro tratamento para ele. Então, os critérios de inclusão mais importantes, que são sine qua non para você fazer tratamento não operatório com segurança no paciente, seriam o quê? Estabilidade hemodinâmica, admissão, né? E no nosso protocolo, PA sistólica maior que 100, né, em torno de 100, e frequência cardíaca menor que 110. Então, esse paciente, ele se enquadra no primeiro critério. Se ele não tem irritação peritoneal, o exame do abdômen dele está normal, né? Então, ele não tem necessidade de tratamento. É o segundo critério de importância para você colocar o paciente. O terceiro critério, que é o menos importante, mas é muito importante também, é obrigatoriamente fazer tomografia computadorizada. E fazer tomografia computadorizada é fazer tomografia com contraste venoso sempre, é fazer tomografia nas três fases, a fase arterial, fase venosa e a fase tardia ou excretora. Sempre tem que fazer as três fases, principalmente se tiver suspeita de lesão renal associada. Então, essa tomografia, o ideal é o residente ou o acadêmico que está olhando o paciente discutir a tomografia diretamente com o radiologista. Não é só pedir a tomografia, mandar para o paciente para o setor de radiologia e depois ver o laudo do radiologista. Não, você tem que ir, ver a tomografia com o radiologista, discutir, falar para o radiologista, o quadro clínico do paciente, o que você está suspeitando do paciente, qual lesão que ele tem, que tipo, se ele tem alguma lesão associada importante que contraindica, tipo uma lesão de pâncreas, você fazer um tratamento não operatório, pelo menos se tiver uma lesão de pâncreas grave, tem que ser operada. Então, tem esses detalhes todos. Você tem que conversar com o seu radiologista, discutir com ele, que tanto ele quanto você vão aprender em termos de conhecer como abordar e como ver as lesões traumáticas na tomografia. Então, esses três critérios são fundamentais para poder fazer o tratamento não operatório. E é basicamente isso. Inicialmente, quando você quer fazer o tratamento não operatório, essas coisas que eu falei com vocês inicialmente, que eu considero que são as mais importantes. Você preparar a sua equipe, preparar o seu hospital e fazer um fluxograma bem definido.
eu vou fazer um fluxograma só para tratamento no operatório do trauma esplênico contuso. Eu não vou querer com outra penetrante, não quero saber de mais nada, é só o contuso. Que já é difícil você fazer isso. Se você há muita coisa, você vai acabar trocando as marchas e não vai conseguir fazer um tratamento operatório dinâmico e fácil resolução. O que eu podia falar é isso. Se tiver mais alguma pergunta sobre ele, a gente estou à disposição para responder para vocês. E se... vamos escutar as outras pessoas também, senão só eu vou ficar falando, fica muito ruim. Boa noite. Eu sou o Heitor, eu sou cirurgião do trauma no HC da UF. Legal. Queria agradecer ao senhor, queria agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Não, prazer. Né? Excelente, né, ter a oportunidade de contar com o senhor, né, nessa discussão. Então, eu queria passar um pouquinho da nossa realidade. Né? Ótimo. Então, a gente tem um serviço que é referência em trauma na região. Né? A gente recebe um grande volume de pacientes, né, vítimas de trauma contuso e penetrante. A gente tem aí, em média, cerca de 10 a 15 casos, né, por mês, mais ou menos, de trauma esplênico. Né? A gente tem acesso à tomografia 24 horas. Né? Não temos o laudo, né? Não tem laudo dessa tomografia. Então, a gente discute entre nós e, sempre que possível, a gente, durante o dia, né, leva o exame para poder ser discutido com o radiologista. Isso é uma coisa que a gente sempre tem pedido, porque, às vezes, dá alguma divergência na opinião de um colega e de outro. Né? Eu posso interromper um pouquinho? Claro. Isso é fundamental o que você falou. Eu acho que o serviço que não tem um radiologista disponível 24 horas, ele fica muito exposto a ter complicações. A gente, por mais que a gente aprenda a fazer, ver a radiologia e tudo, você tendo um radiologista para discutir com ele é fundamental, porque alguns pequenos detalhes passam despercebidos. E lá no nosso serviço, a gente tem, felizmente, nós brigamos muito para isso. Hoje já nós temos, geralmente são 2 radiologistas de plantão, porque o movimento é muito grande, 24 horas. E esse contato frequente com o radiologista melhorou muito os nossos resultados. Então, isso aí que você falou, eu acho fundamental. Se vocês conseguirem um radiologista, principalmente para de madrugada, que as coisas são mais complicadas, as pessoas estão mais cansadas, né? Então, já deram uma cochilada e depois estão acordados para poder ver um paciente, tudo. É super importante, passa realmente lesões despercebidas, pequenas lesões, é super importante ter uma pessoa que saiba ver adequadamente a tomografia. Então, eu acho uma coisa que eu aconselho vocês é conversarem com os radiologistas aí da universidade, explicar para ele a necessidade de ter uma pessoa competente em um plantão de trauma, porque a tomografia ela é para você fazer um diagnóstico adequado e fazer um tratamento adequado do paciente. É muito importante, principalmente no trauma contuso. Então, é uma coisa que eu acho que seria interessante, um conselho que eu dou para vocês, que eu sei que é difícil, né? É complicado, mas se vocês conseguirem isso, eu tenho certeza que vocês vão melhorar de uma maneira significativa os seus resultados. Certo. Né? Acho que seria, né, perfeito se a gente tivesse, né, isso aí, mas é difícil, mas assim, não foi tentado, né? Então, às vezes, a gente, né, tentar pode ser conseguido. A gente demorou uns 2 anos para conseguir. Bom, e em relação à parte de angiobalização, né, no serviço, existe um serviço vascular, só que essa parte ainda é muito pouco desenvolvida, né? Eles fazem poucos procedimentos, né? Foram raros os casos que eles abordaram de lesão esplênica, né? E geralmente essa abordagem é sempre feita programada, não faz de urgência, então assim, ainda não tem condições de ser usado aí num protocolo. Nós temos um problema aqui parecido com esse. Durante muito tempo, nós não tínhamos, quando nós começamos com o nosso protocolo, em 2002,
nós não tínhamos serviço de radiologia e nem de endoscopia digestiva, tipo CPRE, para poder fazer esse tipo de acesso mais fácil para a gente, né? Então, o índice nosso de cirurgia era muito grande, porque quando você tinha um paciente com blush de contraste, principalmente se o blush fosse arterial, e o blush não estava retido dentro do parênquima esplênico, já estava caindo já para o espaço intraperitoneal, a gente operava todo mundo, porque você não dá para você ficar esperando o radiologista, o hemodinamicista para poder, ou o vascular para poder fazer a embolização. Então, a gente operava todo mundo. Então, o índice de falha nosso era realmente maior, porque, na realidade, a grande maioria dos autores, eles não consideram a realização da angiografia com embolização eles veem ela mais como um adjuvante do paciente para fazer tratamento não operatório. Na realidade, ele só vai fazer o quê? Ele vai fazer um tratamento que ia parar o sangramento. Então, teoricamente, seria assim, como se diz, ele está interferindo, porque, na realidade, quando você faz tratamento operatório, você está esperando que o órgão pare de sangrar espontaneamente, né? Ele principalmente o fígado e o baço. Se ele está continuando a sangrar, é porque o tratamento já está começando a ver que não deu certo, ou está com a queda constante de hemoglobina, ou está com a taquicardia persistente. Então, esses métodos, principalmente a arteriografia com embolização, é um método adjuvante para você diminuir ou acabar com o sangramento do paciente. Se você conseguiu acabar com o sangramento do paciente, praticamente você vai conseguir o sucesso do tratamento operatório. Mas isso aí é muito discutido ainda na literatura, né? Porque, na realidade, esse tratamento, a gente acha que ele, inicialmente, que ele não é indicado nos pacientes que chegam instáveis. Ele é mais indicado naqueles pacientes que estão estáveis, que até você preparar todo a aparelhagem, todo o material para fazer uma embolização, e o paciente está um pouco taquicárdico, um pouco hipotenso, se você demorar demais, você vai acabar perdendo o paciente, né? Então, você tem que, geralmente, ele é necessário um paciente com uma certa estabilidade. Então, essas dificuldades são muito, muito difíceis. Então, a grande maioria das vezes, hoje, nos pacientes, principalmente com lesão grau 4, a gente, muitas vezes, se tem um blush importante, a gente está operando esses pacientes. Você não tem a angiobolização disponível naquele momento, entendeu? Então, no Brasil, aí nós estamos caminhando ainda nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente não tem, como se diz, um know-how muito grande ainda na embolização. Principalmente, não sei aí em Uberlândia como é que é, aqui no João 23 nós temos uma dificuldade muito grande de comprar o material. Embolização. Então, quando termina um lote de material que o pregão já fez aquela compra, você ter o material de novo na sua mão para fazer essa embolização, o que acontece? Demora, às vezes, 15 dias ou mais, 2 meses, demora muito. Então, ela não é tão como os outros serviços, principalmente nos países mais desenvolvidos, que tem isso aí 24 horas por dia, de uma maneira muito fácil. Então, a embolização, nós ainda estamos caminhando com ela de uma maneira bem tranquila, com muita calma, para poder não ter problemas maiores. Porque, apesar de ser um excelente método de parar sangramento e um excelente adjuvante de tratamento não operatório, ele tem complicações e complicações graves, né? Então, já temos algumas complicações. Você fazer uma esplenectomia no paciente que está com baço isquêmico é muito complicado. Eu falo que não é esplenectomia, é uma mastectomia, tem uns pedaços de baço da sua mão, tá? Então, são coisas mais difíceis da gente fazer. No nosso serviço, principalmente, é esse que é um dos mais complicados. A gente não tem ainda uma embolização adequada. Nós estamos melhorando muito, mas ainda não está o suficiente para a gente ter uma segurança muito grande. Então, como a gente acha que
quem está fazendo tratamento não operatório de uma lesão esplênica contusa, o paciente chegou para você estável hemodinamicamente, esse paciente não pode morrer, porque senão não justifica você fazer tratamento não operatório, né? E esse paciente, você tem que selecioná-lo muito bem, né? E porque ele tem uma chance do tratamento não operatório dar certo. E se esse paciente que foi indicado tratamento não operatório, não importa o grau da lesão dele, ele começar com sangramento, ou sangrar ativamente de novo, você deve encaminhá-lo mais precoce para a sala de cirurgia, se não tiver embolização, e ele vai, eu falo com os residentes lá, que ele vai tomar a primeira bolsa de sangue dele já na cirurgia. Você não tem que pedir, operar o paciente, na hora que você vê que ele está sangrando muito, pedir a bolsa de sangue. Ele já vai com a bolsa de sangue tomando desde a sala de emergência para o bloco cirúrgico, porque esse paciente, ele não pode morrer. Certo. Então, essa é uma dificuldade, né, que a gente tem, realmente. Vai levar tempo para a gente conseguir ainda evoluir nesse sentido aí. O que eu noto no nosso serviço é que existe, por um lado, né, um uso, às vezes, exagerado do tratamento não operatório. Né? Então, às vezes, se ignora situações que seriam contraindicação. Então, acaba que são pacientes mal selecionados em alguns casos. Né? Por exemplo, peritonite, né, como o senhor, né, comentou, pacientes com instabilidade, né? Então, assim, uma falta de interpretação do que realmente é instabilidade, né? Então, às vezes o paciente está com frequência 120, uma pressão ali de 90 a 100, né? É um paciente que está bem limítrofe, né? Então, às vezes, um paciente que não vale a pena a gente, né, tratar de forma conservadora. Né? E, por outro lado, né, existe também uma grande divergência, que eu noto aqui, entre os colegas, sobre critérios de falha no tratamento. Né? Então, assim, pacientes que, às vezes, tanto por um lado quanto por outro, né? Pacientes que, às vezes, né, evoluem com instabilidade, né, evoluem com piora clínica, né, insiste com esse tratamento não operatório. Né? E, por outro lado, pacientes que estão bem, né, e que acabam sendo submetidos à cirurgia sem um critério muito bem definido. Eu até queria perguntar para o senhor, especificamente em relação à peritonite. Né? Então, a gente sabe que o sangue, ele causa certa irritação, né, mas a irritação costuma ser tardia. Né? Então, assim, aquele paciente que chega sem irritação peritoneal, mas que depois de 24 horas começa a ter irritação peritoneal, isso aí eu vou considerar um critério de indicação ou não? Não, eu acho o seguinte, a irritação peritoneal do sangue, a gente sabe que quanto menor o pH, maior a irritação peritoneal. Como o pH do sangue é um pH mais básico, mais neutro, ele demora, como você falou, ele demora muito para dar irritação peritoneal. Na lesão esplênica, especificamente, se não tem nenhuma víscera oca ou o pâncreas lesado, é muito pouco provável que essa irritação peritoneal que você diagnosticou seja do baço. É muito pouco provável. Muito pouco provável. É mais comum no trauma hepático, que a bile, junto com o sangue metabolizado, esses sim, dão uma peritonite, e é uma peritonite que acontece geralmente do 5º ao 7º dia do trauma hepático, que dá uma resposta inflamatória muito grande, e você tem que fazer uma videolaparoscopia, uma laparotomia, para higienizar a cavidade abdominal, aspirar todo o conteúdo. Na hora que você faz isso, você vê que o sangramento já parou. O problema todo era a contaminação da bile com o sangue. Agora, no baço, é pouco provável. E no rim, se a urina está estéril, o paciente não tem infecção urinária e tem uma lesão do sistema excretor, e o sangue mistura com a urina, nesses casos também pode ter um pouco de peritonite. Mas se a face digerota está íntegra, ou se ele não tem sistema, não é uma lesão grau 4 do rim, ou maior, porque só a lesão grau 4 tem lesão do sistema excretor, se não tem contaminação da urina, raramente eles vão estar peritonite. Então, a peritonite, geralmente, quando ela está associada a uma lesão de víscera oca despercebida. E, na nossa experiência, isso acontece em torno de 0,3% a 0,5% dos pacientes.
E a outra coisa que pode acontecer, às vezes, também, é quando tem um trauma contuso que tem uma lesão de meso grande associada com desvascularização do segmento de alça, que nós já tivemos também, que se demora um pouco para fazer o diagnóstico e dá, logicamente, por causa da isquemia da alça, um certo grau de peritonite também, e aí você tem que operar. Então, geralmente, estão associadas as peritonites, na nossa experiência, com lesões despercebidas, principalmente do aparelho digestivo. Certo. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vou ler aqui. O Dr. Marcos Leite, né, perguntou em relação ao jejum da criança e dos pacientes com autismo. Né? Paciente com? Com autismo. Criança e paciente com autismo. Olha, na realidade, depende muito do grau da lesão e do quadro clínico do paciente. Por exemplo, nós estamos com a menininha hoje, que chegou lá no hospital com a gente, agora, chegou ontem, de 2 anos e meio, com um trauma hepático, lesão grau 4, e com lesão tamponada de cava retrohepática. A menina está super bem. Então, a gente liberou dieta líquida para ela, o líquido. Ela está tranquila, está estável, está boazinha. Depende muito. Paciente, você não vai dar alimentação para ele. Então, não tem uma norma rígida. O paciente está muito bem clinicamente, não tem sinal de peritonite nenhum, está estável hemodinamicamente, o abdômen está flácido, tem peristaltismo, tudo. Você pode dar uma dieta líquida para ele sem maiores problemas, independente da idade. Eu não vejo muito. Agora, quando a lesão, por exemplo, no baço, a gente aqui nós classificamos a lesão de baço grau 1 e 2. As lesões grau 1 e 2 a gente nem discute muito, não. A gente já libera, assim que o paciente está evoluindo bem, depois de umas 6 horas de observação que o paciente vê que está evoluindo bem, que não estabilizou nem nada, não deu piora, está evoluindo tranquilo, a gente já libera dieta justamente para isso, para poder estimular o peristaltismo dele, essas coisas todas. Não tem muito problema, não. Agora, se o paciente já chega, já é uma lesão grau 3, tipo instável, você tem que repor um pouco de volume para poder melhorar a estabilidade dele. Esse paciente não, esse paciente fica em jejum, independente se é criança, se tem autismo ou se é adulto jovem ou velho. A idade, para mim, não tem valor, não. O mais importante é o quadro clínico do paciente. Certo. Bom, outra pergunta aqui em relação ao infarto e abscesso esplênico durante a internação, né? Quais seriam os critérios diagnósticos aí dessas duas patologias? O abscesso esplênico, ele é muito pouco, no trauma contuso, ele é muito pouco frequente. Ele é frequente, ele acontece, às vezes, que nós já tivemos, nos casos que foram embolizados com embolização seletiva de um ramo de uma artéria polar esplênica que estava lesada. Então, evoluiu com isquemia, né? O infarto deu um infarto esplênico, e esse infarto esplênico infectou. E geralmente, quando o médico que está fazendo embolização usa isalfuan como agente embolizante. Então, a gente hoje não está... Conversou com esse pessoal, a gente teve 3 casos disso aí. A gente conversou com os colegas da vascular, e nós não estamos usando mais isalfuan para fazer embolização nesse tipo de paciente. Então, todos eles foram a mesma pessoa. Agora, quando o paciente não precisa embolizar, quando tem infarto esplênico, geralmente é por trombose de uma artéria polar, né? Por um trauma contuso. Pode acontecer. Raramente a gente teve isso. Se eu não me engano, nós tivemos aqui, se não me engano, nas casuísticas nossas, foram 3 ou 4 casos de infarto esplênico pelo trauma, não por angiembolização. E nenhum desses pacientes evoluiu com abscesso esplênico. O baço ficou tipo sem vascularização, mas geralmente é uma polar superior ou uma polar inferior, e o resto do parênquima perfundindo normalmente. Não teve maiores problemas com isso, não. Doutor, eu tenho uma pergunta a fazer. Pode. Queria agradecer muito a participação, acho que foi
contribuiu bastante aí com algumas dúvidas que a gente tinha. Bom, ano passado eu tive, né, acompanhei alguns casos de tratamento não operatório esplênico, e acho que a maior dúvida que a gente tem no segmento é que geralmente esses pacientes são politraumatizados, tem TCE associado, trauma torácico associado, então muitas vezes eles vão estabilizar, não necessariamente por causa de uma lesão abdominal. Então, acho que saber diferenciar essa causa da instabilidade e, às vezes, a sequência, né, do dia a dia desse paciente, saber ou não a hora, se é ou não uma falha do tratamento não operatório. Queria saber como é que vocês fazem com esses pacientes. Uma das coisas mais importantes que não tem consenso na literatura é a definição de falha de tratamento não operatório. Então, uma das coisas importantes que você deve pôr no seu protocolo é o conceito de falha de tratamento não operatório que você vai empregar para tratar dos seus pacientes. Por exemplo, no JOMP 3, o conceito de falha de tratamento não operatório para nós, o que é? É quando um paciente, depois que ele foi selecionado para tratamento não operatório, houve necessidade de fazer uma laparotomia exploradora para tratar a causa da hemorragia, no caso do baço, fazer uma esplenectomia. Então, esse paciente é falha de tratamento não operatório. Agora, se é um paciente que se selecionou ele para tratamento não operatório, mas ele está evoluindo com uma taquicardia discreta, uma queda persistente da hemoglobina, que uma angiografia com embolização pode acabar com o problema dele, a gente não fala que isso é falha de tratamento não operatório. A gente não operou esse paciente. A gente fala que isso é uma complicação do tratamento não operatório. Então, são duas coisas diferentes. Falha é quando a gente, depois de instalado o tratamento não operatório, e o período que a gente trabalha no JOMP 3 é após a 4ª hora que você selecionou esse paciente. O paciente chegou para mim 4 horas da tarde com o tratamento não operatório. 4h30 eu consegui definir para ele que o tratamento não operatório dele ia ser selecionado para ele meia hora depois. Então, se ele instabilizou depois de 3 horas depois disso aí e eu tive que operá-lo, isso é falha. Agora, se ele instabilizou antes dessa 3ª hora, meia hora depois que eu selecionei ele, eu fiz a seleção errada e ele vai ser operado de qualquer jeito. Então, foi um erro meu que eu selecionei ele inadequadamente. Então, tem esses detalhes que você tem que ver. Tá? Qual é o seu critério? Cada serviço tem um critério de tratamento não operatório. Por isso que é difícil você uniformizar tratamento não operatório, porque não tem uma unanimidade de um critério de falha universal para todo mundo. Cada serviço tem um critério dele. Então, você trabalha naquele critério do seu serviço. Por isso que é importante selecionar o critério de tratamento não operatório de falha que você vai usar. Isso é super importante, porque senão cada colega faz de um jeito. Então, se você não tem uma pessoa que supervisiona isso todo dia, não olha isso todo dia, você acaba perdendo um pouquinho a sua confiabilidade no que é falha e no que não é falha, tratamento não operatório. Deu para entender? Certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Agora, aqui no JOMP 3, é raro a gente ter lesão associada, viu? Assim, de paciente. Igual você falou que vocês têm muito aí. Aqui é muito raro. E o TCE associado, o TRM associado, fratura de bacia associada, não são contraindicações para a gente fazer tratamento não operatório. A gente faz tratamento não operatório em todo mundo, de lesão esplênica, de fígado e de rim. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil, principalmente no caso do TCE e do TRM acima de T4, porque o paciente não tem sensibilidade abdominal. Então, a possibilidade de passar uma lesão despercebida de víscera oca é maior. Então, o que a gente faz nesses pacientes que você não tem uma confiabilidade do exame clínico dele? A gente escolhe alguns métodos, alguns marcadores que a gente considera importantes, para poder fazer um diagnóstico precoce de lesão de víscera oca nesses pacientes. E se esses pacientes começarem com taquicardia e esses marcadores estiverem aumentados, a gente faz uma tomografia, repete a tomografia desse paciente, buscando fazer um diagnóstico mais precoce dessa complicação desse paciente.
Você terminou, papai? O marcador mais importante que a gente acha é o lactato sérico. Então, um paciente nosso que faz tratamento no operatório, está entubado, ou tem um TCE grave, ou está com um TRM alto, acima de T4, esse paciente ele faz uma dosagem seriada de lactato sérico de 3 em 3 horas até você ter confiança que o abdômen dele está tranquilo. Legal. Bacana, doutor. Ô, Gabriela, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Meu nome é Rodrigo, torcendo a me apresentar. Eu sou cirurgião, sou preceptor também do pronto-socorro de trauma lá da universidade. Uhum. E eu gostaria só de fazer alguns comentários. Primeiramente, agradecer a participação do senhor. Realmente é sempre muito engrandecedor, né? Todas as palestras que o senhor participa. A gente aprende bastante aí sobre o tratamento do trauma. Obrigado. Parabenizar ao Jales, né, pela apresentação. Uhum. Eu queria comentar, Jales, algumas coisas que realmente existem algumas controvérsias do tratamento não operatório, que não existe realmente um consenso, né? E que isso vai ter que ser definido de serviço para serviço. E uma das coisas que você citou, e eu gostaria de fazer um comentário em relação à profilaxia de TVP. A gente até teve um caso recente, a gente acabou levantando um pouco de literatura, até compartilhei depois lá no nosso grupo de todos os médicos lá, um artigo de revisão interessante, publicado recente, agora em 2021, sobre o tratamento não operatório do baço. E em relação à profilaxia, a quimioprofilaxia de TVP, a maioria dos trabalhos levantados nesse artigo lá comentam ser seguro retornar à quimioprofilaxia ou iniciar a quimioprofilaxia após as 48 horas, de 48 a 72 horas. Você acabou colocando no protocolo a partir de 24 horas. Eu até gostaria de ouvir um pouco do Dr. Zenando sobre isso daí, se tem alguma experiência com isso, se realmente é seguro retornar à profilaxia com 24 horas, se há realmente um aumento muito grande em postergar essa quimioprofilaxia dos eventos embólicos, né? Uhum. Se o seu paciente não tem nenhuma lesão associada que precise de fazer anticoagulação, tipo, se for uma lesão esplênica isolada, você está fazendo um tratamento não operatório, eu não uso tempo como indicação de quimioprofilaxia para uso da profilaxia de trombose venosa profunda. Para mim, eu vou começar a usar um anticoagulante nesse paciente assim que a hemoglobina do meu paciente estabilizou, porque aí eu sei que ele parou de sangrar. Então, se demorar 24 horas, é 24 horas, se demorar 36, é 36, se demorar 48, é 48. Então, o meu norte para poder ver quando que eu vou ter segurança para poder fazer uma quimioprofilaxia para esse paciente é quando o meu paciente que estava sangrando não está sangrando mais. Vamos supor, se ele estabilizou, fiz 2 ou 3 dosagens com em torno de 12 de hemoglobina ou de 10 de hemoglobina, manteve esse nível durante um período de 3 dosagens feita de mais ou menos de 8 em 8 horas. Então, 24 horas, ou 8 em 8 horas, ou 24 horas vai ser o período que eu vou iniciar minha quimioprofilaxia para ele, para TVP. Eu não fico muito limitado a tempo padrão para todo mundo. Eu acho que cada paciente é um paciente, você tem que examinar o paciente, tem que tratar do paciente dependendo da sua demanda. Se está só caindo hemoglobina, não dá para você poder dar anticoagulante para esse paciente. Senão você vai fracassar seu tratamento não operatório. Então, depende muito disso. Eu não gosto muito de normas rígidas. Eu acho que a gente tem que tratar paciente com tratamento não operatório dependendo da clínica dele, como que ele está evoluindo, ver a pressão, a frequência respiratória, ver o pulso desse paciente como é que está, a dosagem de hemoglobina como é que está, níveis deles de PCR como é que estão, e eu não gosto muito parâmetros para poder fazer qualquer coisa com esse paciente. Quanto que ele deve alimentar, quanto que ele ele pode levantar da cama e deambular. Se ele está bem e está tranquilo, tudo bem, vamos fazer, não tem problema nenhum. Agora,
Se ele está com vamos supor, tem uma imobilização na cama, fraturou uma perna, um colo de fêmur, e está tracionado na cama para poder a ortopedia acompanhar. Esse paciente, eu sei que vai precisar da quimioprofilaxia mais precoce. Então, às vezes, dependendo do paciente, eu faço ela mais cedo, mas depende se ele tem ou não uma necessidade disso. Eu não tenho uma norma fixa, todo paciente com esse... Então, o americano é muito rígido com essas coisas. Eu acho que o paciente, a clínica do paciente é mais soberana, eu gosto mais da clínica do paciente do que o número fixo para todo mundo, entendeu? Perfeito. Seria interessante, às vezes, colocar dessa forma, né, James? Outra questão também, em relação ao protocolo, que você comentou muito bem, que está bem estabelecido, sobre o controle hematimétrico nas primeiras 24 horas. Isso aí, perfeito. Mas talvez seria interessante, até como o protocolo vem no sentido de tentar uniformizar algumas condutas que são diversas, né, no serviço, após as 24 horas, né, ter um norte sobre esse controle hematimétrico. Vai ser feito de 12 em 12, vai ser feito uma vez ao dia, vai depender do grau do paciente, se o paciente está sangrando ou não, eu vou fazer mais ou menos, só porque você deixou estabelecido dentro das 24 horas, Jales, aí na sua proposta, tá? Eu acho que seria interessante, de repente, colocar isso daí. Uma questão também que eu acho interessante, o doutor Cisenando comentou isso, eu acho importante a gente aproveitar, é diferente quando a gente vê um protocolo de um livro, quando a gente vê um protocolo institucional. O protocolo institucional, ele deve ser um protocolo de consulta rápida. O que eu gosto de comentar sempre assim? Imagina um colega que nunca fez tratamento não operatório, ou interno, que está começando a acompanhar o paciente. Ele tem que bater o olho no protocolo, em poucos segundos ele tem que ser capaz de saber o que ele vai fazer, de acordo com aquele protocolo ali. Né? Então, assim, as informações que não precisam estar no protocolo, elas devem ser excluídas, com o objetivo de deixar ele mais dinâmico. Né? Um outro detalhe também é que o protocolo institucional, ele tem um objetivo. O objetivo do protocolo é uniformizar condutas para melhorar o cuidado, certo? Acredito que é meio óbvio isso. Só que o protocolo institucional, para ele funcionar bem, ele precisa ser monitorizado. Eu preciso ter indicador. Então, o meu protocolo está funcionando bem, depois que eu instituí, eu mudei o meu cuidado, meus pacientes estão morrendo menos, eu estou tendo menos falha, eu estou selecionando melhor os pacientes, então eu gostaria, assim, não tem uma proposta pronta para isso, mas de repente você sentar e pensar quais são os indicadores, um ou dois que seja, que são interessantes para eu colocar para esse protocolo. O que eu vou medir para saber se o meu protocolo está funcionando bem ou não, tá? Com certeza. E também explicitar melhor, como até o Dr. Ciano comentou também, os critérios de falha do tratamento não operatório. Não há consenso, mas eu acredito que, como a proposta é criar o protocolo, isso tem que ficar mais claro no protocolo, porque é, inclusive, um comentário que o Dr. Heitor fez e que realmente acontece de divergências de condutas de estabelecer falha do protocolo, da falha do tratamento não operatório. Eu queria só contribuir com essas questões aí, queria agradecer mais uma vez, parabenizar a todos pelo movimento, pela aula, que foi muito boa, tá? Obrigado, doutor. Boas considerações, viu, Rodrigo? Muito boas. Eu acho que é por aí mesmo. Esse caminho aí, quanto mais simples o protocolo, melhor. O fluxograma mais simples, melhor. É mais fácil de você fazer rapidamente o que você tem que fazer. Isso é fundamental. E essas divergências entre colegas, isso sempre vai ter. Isso é muito difícil você ter uma confiança adequada para isso. Então, e tem que ver muito o paciente, né? O paciente que é o nosso objetivo, né? Nós temos que pôr a mão no paciente, examinar esse paciente 2, 3 vezes por dia. O tratamento operatório dá muito trabalho. Se você não examinar esse paciente 2, 3 vezes por dia, você acaba deixando passar alguma coisa despercebida, né? Então, por exemplo, eu lá no serviço, eu sempre faço a corrida com os pacientes de leito na enfermaria de tratamento não operatório, né? Onde a gente chama que é uma sala de apoio ao trauma, que a gente chama lá no hospital.
sempre com a hora marcada para a gente, todo mundo saber o que definiu com o paciente, por que definiu e o que vai ser feito. Então, isso é muito importante, porque você deixar o paciente... Na realidade, o que é o tratamento no operatório? É você só observar o paciente, fazer exame clínico seriado bem feito. É basicamente isso. Agora, se você não fizer isso direitinho, ele fica lá sem examinar direito, isso aí é muito ruim. Então, uma das coisas importantes que a gente faz lá na residência de cirurgia do trauma é o doente, o plantão do residente que ele fez, que ele indicou o tratamento operatório, ele vai ficar responsável pelo paciente até ele acabar a residência dele. Porque tem um retorno ambulatório também, né? O paciente vai ter que voltar, fazer o acompanhamento, ver a tomografia, se cicatrizou a lesão ou não. Porque como é que eu vou liberar um paciente para jogar bola se eu não sei se a lesão de baço dele cicatrizou ou não, com 2 meses ou 3 meses? Eu tenho que fazer uma tomografia para isso. Porque as lesões grau 1, 2, eu sei que com certeza a 3 também, mas a lesão grau 4, às vezes ela demora um pouco a cicatrizar, igual a lesão do fígado. Então, eu tenho que ter um segmento desse paciente até ele ter condições totalmente adequadas para poder ser descartado tratamento operatório. E isso, às vezes, demora. Tem paciente, por exemplo, que tem bilioma, o paciente que tem um urinoma qualquer que precisa ser drenado, que esse paciente arrasta um tempo o tratamento dele ainda. Então, dá trabalho. Mas só de você não operar o paciente é muito bom, porque quando ele precisa de operar e o abdômen está virgem de tratamento, vamos supor assim, ninguém mexeu nele ainda, a cirurgia que você vai fazer é muito mais fácil do que se você tivesse mexido e precisar de reoperar. Isso que é a grande vantagem do tratamento não operatório. Quando ele precisa de operar mesmo, a anatomia dele, ninguém mexeu nela, está tudo bonitinho lá para você operar, e geralmente a cirurgia é uma cirurgia que dá certo. Alguém mais tem alguma contribuição? Quer fazer alguma pergunta? Acho que é isso, então. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Queria agradecer novamente ao doutor Cizenando pela participação. Acho que poder contribuir com alguma coisa aí com vocês. Eu acho que eu tenho que parabenizar a iniciativa sua aí, que é muito importante. Precisando suas ordens. Agradeço ao doutor Heitor, né, nosso coordenador, que encabeça aí, que topa fazer qualquer coisa aí com a gente, sempre poder ajudar aí nos protocolos e todas as cirurgias do trauma. Doutor Rodrigo participou também. Obrigado, doutor. Então, até semana que vem, gente. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Santos.